Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor nesta noite. Que esteja sendo um domingo abençoado para todos os amados em nome de Jesus. Vamos orar. Estamos lendo o texto que nos servirá de base para a reflexão da palavra nesta noite. Em sequência, trazendo a mensagem do Senhor para a nossa edificação, nosso enlevo espiritual desta noite. Estamos nos preparando para a semana que se inicia hoje em nome de Jesus. Deus, obrigado pelo dia que Tu nos deste, dia de descanso, Pai, para refrigério para as nossas almas, pela Tua assistência e Teu cuidado, Tua providência santa sobre nós, como Teu povo, como família do Senhor, Pai. Que mais esta noite o Senhor possa falar profundamente a nós, através da reflexão da Tua palavra, que possamos estar nos preparando para tudo quanto enfrentaremos durante esta semana que se inicia hoje, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que o Senhor esteja nos instruindo, esteja providenciando aquilo que precisaremos para cada dia desta semana, perdoando as nossas falhas, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 12 a 26, que diz assim a palavra do Senhor. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E por muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas se de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito do vosso gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém. Louvado seja Deus. Hoje queremos refletir nesse tempo sobre o que Deus está fazendo neste tempo, com base nesse contexto, nesta passagem, acerca ali de Paulo e o povo do Senhor ali de Filipe, e que muito tem a nos ensinar nesse tempo aos quais nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Mas duas coisas principais estavam acontecendo quando Paulo de Roma estava em cadeia, preso, segundo os nossos grandes historiadores aí. O que mais se afirma é que transparece que foi uma das epístolas ou cartas que o apóstolo Paulo escreveu quando estava em prisão em Roma. Mas o que mais se destaca aqui é que o princípio desta epístola ou carta é que, a princípio, Paulo demonstra toda a sua consideração e amor para com os filipenses, pelo motivo da fidelidade dele ao Evangelho, e a firmeza de fé deste povo, principalmente no ajudar a Paulo nas suas missões, mas também Paulo, nesse momento, estava muito preocupado com duas coisas principais, que era que o povo estava muito pessimista, acerca da perseguição contra a igreja, e também pessimista quanto à questão da prisão do apóstolo Paulo.
E Paulo, sabendo disso, ele vai procurar passar para aquele povo, para os servos do Senhor ali, que eles não deveriam estar pessimistas o quanto estava chegando a ele. Mas ele queria, de um certo modo, exortá-los, queria, de um certo modo, animá-los, fazer presente que mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às prisões de Paulo, isso com certeza estava sendo para o engrandecimento, para o crescimento do Reino de Deus, na vida, através da vida do apóstolo Paulo, mas também através da vida da igreja de Filipe, ou seja, do povo de Deus ali em Filipe, os filipenses. Mas uma das coisas que aqui eu quero primeiramente passar para todos quantos estão ao nosso alcance acerca deste tema, o que Deus está fazendo neste tempo. Primeira coisa que eu vejo aqui é que Deus está usando a sua igreja através do seu comportamento nesse tempo de confinamento na questão do testemunho. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele no seu testemunho procurando ali motivar aquele povo para que saísse daquele pessimismo que o povo estava, e ele começa aqui dizendo que queria que aquele povo soubessem que o que acontecia e estava acontecendo com ele estava contribuindo para maior proveito do Evangelho, das boas novas do Senhor, porque ele diz que de maneiras que as prisões dele estavam contribuindo, manifestando por toda a guarda pretoriana e pelos demais lugares, ou seja, mesmo Paulo em prisão, ele estava aconselhando o povo de Deus, mesmo Paulo em prisão, ele estava evangelizando, fazendo a obra missionária, e aqueles soldados pretorianos que tomavam conta do apóstolo Paulo, com certeza ele evangelizava, ele falava de Cristo Jesus, do plano de salvação de Deus, persuadia aqueles que estavam, e quantos iam mudando no seu plantão de guarda, ia mudando, e de tempos em tempos iria mudando assim a guarda, Paulo com certeza ia dando seu testemunho, falando do amor de Cristo Jesus, e isto ia contribuindo certamente para o crescimento e engrandecimento do reino de Deus. E nestes tempos aos quais nós estamos vivendo, que a igreja está confinada, Deus está usando a sua igreja através do seu testemunho de confiança, de fé, de motivação em nome de Jesus, dando o seu testemunho de que nós estamos confinados, mas a palavra de Deus não está confinada. Assim como o apóstolo Paulo, mesmo em prisão, em cadeia, ele estava confinado ali à sua casa, ficou ali por um período e guardas ali tomavam conta dele, mas mesmo isso não pôde calar a Paulo, não pôde fazer que houvesse a paralisação do seu trabalho evangelístico e missionário, bem como também a igreja hoje. A igreja, ainda que as suas portas estejam fechadas, mas ela continua trabalhando, ela continua motivando, principalmente os seus membros, que são parte do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para não estarem pessimistas, não estarem olhando só para a questão negativa, mas estarem olhando também para a questão positiva do que Deus está fazendo através do nosso testemunho como igreja, da nossa submissão às autoridades, do nosso comportamento ético, doutrinário, de como nós estamos encarando esta situação e procurando motivação, procurando ainda assim estarmos na presença de Deus, procurando fazer a nossa parte. Muitas pessoas ainda neste tempo têm sido alcançados pela palavra em nome de Jesus, porque a palavra ela tem livre acesso em nome de Jesus. Amém, queridos? E aí eu paro para pensar com você numa outra coisa, meus amados, que é a questão do que Deus está fazendo, que Ele está estendendo o seu alcance, o alcance da palavra, sendo mais anunciada, conforme aqui, quando nós lemos aqui, quando Paulo está falando que muitos dos irmãos em Cristo Jesus estavam tomando ânimo com as prisões dele, ousando falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Ah, meus amados, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. No passado remoto, discípulos do Senhor eram tidos na realidade não no sentido como nós temos hoje de sermos discípulos, de estarmos caminhando em detrimento a seguir a Jesus, a sermos ensinados por Ele, a sermos servos do Altíssimo,
mas também ser apóstolo, né, enviado do Senhor, ser discípulo do Senhor, tinha a conotação de serem mártires. Porque no primeiro século era um tempo de perseguição muito grande contra os cristãos, contra a igreja do Senhor, e aqueles que ousavam certamente a estarem demonstrando que eram servos do Altíssimo, que serviam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pregavam o Evangelho Santo da salvação, eram por demais perseguidos a ponto de alguns serem mortos, decapitados. Alguns, na realidade, aí sofreram um dano terrível, morreram de formas terríveis, principalmente os apóstolos do Senhor. E alguns dos mártires do cristianismo até mesmo foram, né, colocados na fogueira, morreram por não negarem a Cristo Jesus, padeceram muito. A história narra que Tiago, ele foi colocado lá em cima do templo, no lugar mais alto, e de lá ele foi atirado de lá. Disse que quando foram, né, ver o corpo de Tiago, disse que os seus joelhos estavam como que joelhos de camelos, de tanto ficar ajoelhado em oração, meus amados. Pedro não quis, né, falecer igual seu mestre Jesus faleceu, não quis ser crucificado de cabeça para cima em conformidade como foi Jesus Cristo, mas foi aí crucificado de cabeça para baixo. João, lá na ilha de Pátimo, né? Este que viveu um pouco mais de anos, porque estava ali, era o mais jovem, né, dos seguidores de Jesus, ali aquele que recostou no seio de Jesus, ali no momento da ceia, quando Jesus falou sobre o traidor que estava no meio dele, que durou mais, esteve preso por muito tempo lá na ilha de Pátimos, e ali certamente a sua vida também foi ceifada, mas Deus ainda vos deu, né, a revelação. João deixou o legado do Evangelho de João, deixou o legado das suas 3 epístolas e também o legado do livro da revelação, o Apocalipse. Poderíamos falar muito desses amados, de muitos acontecimentos, né? Paulo chega ao final da sua vida, né, ainda com grande entusiasmo e sabendo que estava chegando a vida dele, mas dizendo que cumpriu cabalmente, né, guardou a fé em nome de Jesus. Mas olhando para esta questão, esta segunda questão, Deus está estendendo o alcance da sua palavra, né? Porque a palavra está sendo mais anunciada, porque os irmãos com mais ousadia estão procurando mais meios, mais modos, né, de alcançarmos as pessoas, né, a partir da igreja do Senhor em nome de Jesus, e Deus está dando dinâmicas, táticas de tudo quanto há de ser feito em nome de Jesus, para que o Evangelho do Senhor, as boas novas do Senhor, a Escritura Santa seja mais e mais propagada em nome de Jesus. Veja aqui o versículo 18 desta palavra, Paulo diz assim: mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Paulo disse que alguns estavam pregando porque olhavam para Paulo, via não só o seu otimismo, mas a sua seriedade em pregar o evangelho da salvação, outros pensando que estavam causando inveja a Paulo, porque pensando que ele estava lá em cadeias preso e não poderia estar pregando, não poderia estar ensinando, anunciando a salvação em Cristo Jesus, então achavam que estavam fazendo grande coisa, né, em estarem pregando a palavra, anunciando aí o reino de Deus. E Paulo diz: o evangelho seja pregado de todas as formas, seja realmente daqueles que realmente estão fazendo de bom grado, ou daqueles que estão fazendo para me atingir, ou de certa forma, de quaisquer forma, que o evangelho seja anunciado de todas as formas, como numa outra passagem o apóstolo Paulo disse, que ele fez de tudo para alcançar a todos, fiz-me de fraco para alcançar os fracos, fiz-me de forte para alcançar os fortes. E Paulo, de maneira nenhuma, ele tinha inveja de ninguém quanto à pregação do Evangelho, porque ele sabia cabalmente quem era ele diante de Deus, ele sabia o ministério ao qual Deus tinha colocado sobre a sua responsabilidade, e ele sabia certamente o quanto Deus já tinha usado, estava usando a ele, e ele cria que Deus estaria usando ele até o fim em nome de Jesus. Portanto,
o alcance, Deus está estendendo o alcance da palavra, o alcance das escrituras e principalmente o alcance das boas novas de salvação do Senhor, porque Deus está motivando a sua igreja, o seu povo a estar mais alerta, a trabalhar mais, a estarmos realmente convictos de que mais do que nunca o tempo é esse, de estender o alcance da evangelização, de falarmos mais e mais do amor de Deus, do plano de salvação do Senhor, de procurarmos persuadir as pessoas à fé em Cristo Jesus, e as pessoas estão sedentas de Deus e da palavra do Senhor. Muitos estão com medo de serem ceifados e saírem daqui sem terem comunhão com Deus. Muitos estão amedrontados de adoecerem através desta virose, então estão aí na perspectiva de buscarem realmente o melhor, com medo de partirem daqui realmente aí na sua dureza de coração. Então muitos estão flexíveis realmente. É um momento bom também para a igreja do Senhor de realmente estender o seu trabalho, como diz lá no livro do profeta Isaías, estender as suas estacas em nome de Jesus, porque Deus continua sendo com a sua igreja e Ele está usando a sua igreja para que através do seu testemunho, do seu comportamento, mesmo em meio ao confinamento, Deus seja glorificado em nome de Jesus. Ele está estendendo o alcance da palavra para que ela seja mais anunciada em nome de Jesus, a tempo e fora de tempo, no testemunho da sua igreja, ainda que confinada, mas a sua palavra, ela rompe barreiras em nome de Jesus, ela quebra todos os obstáculos, e nós, enquanto hoje, o que mais a igreja tem usado é a mídia para alcançar as pessoas, e o evangelho continua aí avançando, porque a obra de Deus não pode parar, porque a palavra diz que céus e terras passarão, mas a minha palavra ela permanecerá para sempre em nome de Jesus. Isso nos lembra o passado remoto, ao qual confirma que as escrituras sagradas são verdadeiramente a palavra de Deus, porque esta palavra, desde o princípio, as pessoas tentaram certamente afagá-la, tentaram exterminar a palavra de Deus. Muitos dos escritos que procuraram aí exterminá-lo foram encontrar os pergaminhos em garrafas nos mares, foram encontrados pergaminhos nas rochas, foram encontrados pergaminhos aí diante dos túmulos e muito mais, e que nós sabemos que hoje os originais até estão nos museus aí dos grandes países aí guardado, que nós temos hoje são cópias das cópias. Mas a palavra ela não pôde parar de maneira nenhuma, amado, e ela vai continuar avançando enquanto houver céus, enquanto houver terra, enquanto a igreja do Senhor estiver aqui na face da terra. Esta palavra, que é responsabilidade nossa como igreja, ela continuará sendo estendida, ela continuará tendo um grande alcance em nome de Jesus, sendo a cada dia mais e mais anunciada pelo poder do Espírito Santo do Senhor em nome de Jesus, fazendo com que as pessoas vejam. A partir do 2º, 3º século, se eu não me engano, houve aí uma certa religião do nosso tempo que tentaram até envenenar as páginas da Bíblia para que as pessoas não tivessem acesso, porque aqueles que pegassem nas folhas da Bíblia se envenenariam para que as pessoas não pegassem. E hoje, mais do que nunca, as pessoas estão tendo acesso às escrituras sagradas, à Bíblia, porque é a palavra de Deus, ela na realidade, ela é poderosa. Nada neste mundo de Deus tem poder para mudar a conotação da vida do ser humano para melhor, quando ele é autoconfrontado com a palavra, quando ele se dá conta de que ele é pecador, indigno e merecedor do amor de Deus, mas ainda assim Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, compreendendo que Deus está em todo o tempo, enquanto a vida, dando oportunidade que o pecador se volte para Ele. E agora Paulo, no seu testemunho, ele diz: mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Como Deus fica feliz quando vê a igreja batalhadora, a igreja triunfante, a igreja rompendo barreiras em nome de Jesus, quebrando obstáculos em nome de Jesus, estendendo as suas estacas, estendendo o alcance da palavra do Senhor em nome de Jesus, porque ela é viva e eficaz, e para ela não há nada que possa retê-la.
Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. E a terceira coisa, olhando para esse contexto aqui, é que Deus está sendo engrandecido, meus amados, no seu corpo, ou seja, através da sua igreja, que é o seu corpo. Veja que a partir aqui do versículo 19, a palavra vai dizer assim: porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. E é a hora que Paulo vai dar o testemunho que para ele o viver é Cristo, o morrer é ganho. E ele faz a ilustração aqui de que ele tinha um grande desejo, que a sua alma desejava muito partir daqui para estar com Cristo. Mas se para ele continuar aqui na face da terra, a sua vida continuasse dando frutos, então por amor aos irmãos, por amor à obra do nosso Senhor e Salvador Jesus, por amor às boas novas do Evangelho da Salvação, ele preferia estar aqui enquanto Deus tinha propósito na vida dele, para que Cristo fosse engrandecido. Louvado seja Deus. E ele diz que para ele o viver é Cristo, o morrer é ganho. E se o viver na carne der fruto, na sua obra der fruto, então o que devo escolher? Ou prontamente me colocar diante de Deus, está na hora, Senhor, me leva? Mas Paulo, ele enxerga muito mais além, olhando para o quanto Deus já tinha usado a ele, e na certeza de que Deus ainda continuaria usando a ele um pouco mais ainda, na certeza de que ou vivendo ou morrendo ele glorificaria ao Senhor. Mas ele diz: mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Tendo esta expectação, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo na fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus pela minha nova ida a vós. Quer saber de uma coisa, meus amados? Eu não sei, você não sabe. Mas se eu e você sairmos desta pandemia com vida em nome de Jesus, nós temos mais do que motivos para continuarmos realmente, deixar que Deus realmente use o nosso comportamento como povo de Deus, como igreja do Senhor em nome de Jesus, mesmo em meio ao confinamento, outras coisas que vierem em nome de Jesus, testemunhando, sendo testemunho vivo e santo da presença do Senhor aqui na face da terra, não abrindo mão da responsabilidade que nós temos como igreja de fazer com que o Evangelho avance, porque Deus está estendendo o alcance da sua palavra, principalmente nestes tempos, em nome de Jesus. O povo está sendo mais usado, mais ousado em nome de Jesus em fazer uso da palavra, sendo mais anunciada a sua palavra em nome de Jesus com toda a veracidade, com toda audácia, com todo o poder em nome de Jesus e principalmente com toda a responsabilidade. Mas a última coisa é justamente isto, amado, é que Cristo, mesmo em meio a este tempo de confinamento, Cristo está sendo engrandecido através do seu corpo, que é a sua igreja, em nome de Jesus, porque estamos de pé e na certeza de que ou vivendo ou morrendo estamos no Senhor, e enquanto Ele tiver proposta em nossas vidas, estaremos de pé para o louvor da glória do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, no propósito santo do Senhor de fazer com que a sua obra, o seu ministério avance, ganhe mais almas a cada dia em nome de Jesus, porque Deus realmente tem um grande propósito na vida do seu povo e da sua igreja, ao qual principalmente está sendo para o louvor da glória do Senhor, fazendo a obra evangelística, a obra missionária a tempo e fora de tempo, ainda que os tempos sejam maus. Mas este é o momento justamente de usarmos tudo que temos que pode ser usado para que com certeza Deus use mais e mais a sua igreja, o seu povo, Deus nos use mais para o louvor da sua glória, a palavra cheia seja mais e mais estendida aos quatro cantos da terra e mais pessoas sejam alcançadas pelo Senhor em nome de Jesus e mais almas sejam salvas em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que olhemos realmente com um olhar fito
para que tudo quanto Deus está fazendo, nada de pessimismo, mas olhemos com pessimismo em nome de Jesus e agradeçamos ao Senhor por sermos servos do Altíssimo, podemos ser usados por Ele, por Deus estar nos guardando desta pandemia, sabendo que Ele ainda tem propósito em nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, uma semana abençoada na graça e na paz do Senhor. Que Deus assim abençoe a todos.